Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre a reprodução dos leões. O leão africano é um mamífero pertencente à família Felidae, que apresenta um sistema social altamente estruturado, denominado prides, caracterizado como clãs. A composição do grupo é formada de 2 a 18 fêmeas geneticamente aparentadas, suas crias e os machos, que podem variar de um líder ou uma coalizão de 2 a 9 machos. Os machos se tornam sexualmente maduros com cerca de 2 anos, mas não se reproduzem antes dos 4, 5 anos de idade, principalmente devido à falta de oportunidade até que sejam grandes o suficiente para conquistar um bando, portando o direito de acasalar. Ele pode acasalar até 100 vezes por dia, com diversas fêmeas, em um processo que dura apenas 17 segundos e se mantém por cerca de 4 a 5 dias. Os machos geralmente matam os filhotes dos seus antecessores para que a leoa entre mais rápido ao cio e dê à luz a seus herdeiros. O dominante é responsável por acasalar com várias leoas, e isso pode proteger os filhotes do infanticídio, pois cada macho pode acreditar que os filhotes pertencem a ele. Além da função reprodutiva, afastam machos rivais do clã, visando garantir a paternidade, uma vez que, quando os rivais tomam um clã, matam todos os filhotes. As leoas amamentam seus filhotes e são responsáveis pela sua proteção direta, pelo ensino das técnicas de caça e proteção. Ela pode acasalar com um número de machos diferentes, resultando em filhotes na mesma ninhada com pais diferentes. Vamos começar falando sobre a anatomia do sistema reprodutor. A fêmea, ela possui um útero bicornuado com formato de Y. O ovário possui inúmeros folículos durante o cio e ele aparenta um cacho de uva. Sem o cio, ele aparenta ovulado. Já o macho, ele possui um músculo cavernoso, ou seja, se enche de sangue e infla no momento da ereção. Possui espículas na base peniana e possui osso peniano. A reprodução. A maturidade sexual de ambos os sexos se dá aproximadamente aos 24 meses de idade e é uma espécie multiovulatória. Na imagem, vemos um ovário de uma onça, onde é possível ver o corpo hemorrágico. A sincronização de cio entre leoas. As fêmeas, elas analisam os feromônios umas das outras em seu clã, com o intuito de sincronizar seu próprio período fértil. Por que isso acontece? Os machos acasalam a cada 25 minutos durante vários dias com a mesma fêmea. E lembrando que cada clã possui mais de um leão, o que ocasiona disputa entre eles, prejudicando o grupo. As fêmeas são sazonais e possuem ovulações induzidas por relação sexual. A sazonalidade se dá por causa da diminuição da melatonina, aumento do GnRH, aumento do LH e do FSH e aumento do estrógeno progesterona. Já ovulações induzidas é por causa do ciclo, que é poliéstricos, significa que elas se reproduzem em qualquer época do ano, possuem ovulação induzida, e a ovulação propriamente dita se dá quando ocorre o coito e as espículas do macho induzem a ovulação. Você sabia que o ciclo ovariano das leoas dura em média de 21 a 56 dias? A ovulação é predominantemente induzida pela cópula e acredita-se que também possa ocorrer através da interação física com outras fêmeas no cio, que realizam a monta entre si. E que a gestação pode durar de 111 a 119 dias, produzindo tipicamente 2 a 4 filhotes por ninhada, e a lactação acontece de 6 a 8 meses. Este é o ciclo reprodutivo da maioria das espécies e possui 4 fases. O estro, que em média de 4 a 16 dias, mas pode variar de fêmea para fêmea.
O metaestro, que ocorre a luteinização, onde o folículo se transforma em corpo lúteo. O diestro, que em média dura 15 dias. E o proestro, que facilita que o animal entre no cio, dura em média de 1 a 2 dias. Já os felinos, é somado uma quinta fase, o interestro. Ocorre em felinos na ausência da ovulação. O período de um estro ao outro é chamado de interestro e costuma durar em média 7 dias. Didaticamente, ou seja, visivelmente, os felinos vão apresentar 3 fases do ciclo ovariano, que são o diestro, o estro e o interestro. O diestro ele vai ser caracterizado por altos níveis de progesterona, que vão inibir a liberação hipofisária de gonadotrofinas, impedindo a estimulação ovariana e mantendo os níveis de estrógeno baixos. Já o estro, que vai ser denominado como cio, ele vai ser caracterizado por altos níveis de estrógeno que vão favorecer o crescimento folicular e o aumento da vascularização do trato reprodutivo, obtendo assim a proteção a partir das células de defesa. As leoas elas vão apresentar um comportamento característico nessa fase, de rolar, vocalizar, esfregar-se em outros objetos e nos próprios machos, sendo que as cópulas ocorrem exclusivamente durante o estro. O interestro, que é o quinto fator, ele vai ser caracterizado pela progesterona e estrógenos baixos. Deste modo, não ocorre ovulação e maturação folicular. Dentro de cada uma dessas fases, a gente vai ter células que vão estar presentes em cada uma. No diestro, vai ter um aumento de células intermediárias que vão se caracterizar e surgir na segunda fase do ciclo, e a redução das células superficiais corneificadas. No estro já vai ser o contrário, já vai ter um aumento das células superficiais corneificadas devido ao estrógeno produzido, e no interestro vai possuir uma presença de células superficiais cornificadas, nomeadamente na primeira fase do ciclo, que seria a pré-ovulatória. Fase acíclia lactacional, ou também chamada de anestro lactacional. Ela vai ocorrer por diversos mecanismos. O principal deles vai ser a sucção do leite que o filhote realiza na mãe, que vai gerar várias mensagens metabólicas, neurais e fisiológicas, que juntamente a isso vai inibir a síntese de LH ou a hipófise, que não vai ser capaz de responder devidamente ao estímulo do hormônio GnRH. Outros fatores que podem vir a ocorrer pode ser por score de função corporal, balanço energético negativo, efeito de presença de macho e entre outros. Reflexo de Fleming. Acontece ou não nos felinos? Fleming significa levantar os lábios superiores. Acontece com o objetivo do macho detectar os feromônios da fêmea, captando-o através do órgão vomeronasal, sendo considerado um ótimo GPS para os machos. O que temos que nos atentar é que os felinos, em geral, não levantam os lábios superiores para essa detecção, e sim os músculos, fazendo com que ele mostre os dentes. Curiosidades da espécie. Machos em vida livre podem apresentar comportamento homossexual com o intuito de demonstrar liderança entre os outros. E em casos de machos em cativeiro, pode ocorrer devido às alterações fenotípicas, endócrinas e comportamentais, como a perda ou redução de juba, redução do volume testicular e baixos níveis de testosterona.